Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E no panorama bíblico de hoje, a gente vai falar sobre a ordem cronológica dos livros do Novo Testamento. Gente, é muito lógico pensar que a Bíblia já está colocada aqui para nós na ordem de escrita, né? Porque veja, Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram a história de Jesus. Atos contou as primeiras ações da igreja primitiva depois da ascensão de Cristo. E logo em seguida, a gente tem as cartas endereçadas para as igrejas. Não parece lógico essa formação? Sim, parece. Facilitou bastante o entendimento dos leitores da Bíblia. Porém, a ordem cronológica não é essa. Veja só, em 49 depois de Cristo, o primeiro livro que compõe o Novo Testamento foi escrito por Paulo, e foi a carta aos Gálatas, endereçada aos cristãos da Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, do sul da Galácia. Depois disso, em 50 e 51 depois de Cristo, Paulo escreve a primeira e a segunda carta para os Tessalonicenses. Em 54, ele escreve a primeira para Coríntios, a segunda carta para Coríntios e Romanos foi escrito em seguida, no ano de 55 depois de Cristo. Depois disso, a gente tem Tiago, que escreve o livro, né, a carta de Tiago aos cristãos judeus da dispersão. Não há uma data certa para essa escrita, mas acredita-se que foi escrito por volta de 50 depois de Cristo. Logo em seguida, tem Marcos, que escreveu o primeiro evangelho, né? Marcos escreveu o primeiro evangelho em torno de 50 a 60 depois de Cristo, e esse evangelho foi endereçado aos romanos não cristãos, com a intenção de que eles conhecessem Jesus como um servo. Depois Paulo escreveu uma carta endereçada a um senhor de escravos chamado Filemon. Foi escrita para Filemon, a família de Filemon e a igreja que estava na casa dele. E essa carta foi escrita em 60 depois de Cristo. Nessa mesma época, ele escreveu Colossenses e Efésios. Colossenses, que foi escrito para a igreja de Colossos, e Efésios para os cristãos em torno de Éfeso. Nesse mesmo tempo, Lucas estava escrevendo o Evangelho de Jesus segundo Lucas, que foi escrito para os gregos e gentios com interesse em Cristo. E Lucas foi um livro feito por encomenda, né? Logo em seguida, a pessoa que recebeu essa maravilhosa obra pede mais um livro, escrito também por Lucas, que é Atos 61 depois de Cristo, que vai falar sobre os atos da igreja. Depois disso, a gente tem também em 61 Filipenses, escrito por Paulo, para quem? Para os cristãos da cidade de Filipos. Aí, em 62, surgem mais duas cartas, que são conhecidas como cartas pastorais. Paulo escreve uma para Timóteo e a outra para Tito. Timóteo recebe, porém, o segundo volume dessa carta, que é lá segundo Timóteo, escrito por Paulo em 63 depois de Cristo. Timóteo estava em Éfeso quando recebeu essa segunda carta. Depois dele a gente tem 1 Pedro, que entre 63 e 64 depois de Cristo, Pedro escreve a primeira carta de Pedro para os cristãos que estão na Ásia Menor e a segunda carta de Pedro que complementa a primeira. Aí a gente tem Mateus, Hebreus e Judas, que foram escritas em torno de 60 depois de Cristo. É, quem escreveu Mateus foi o próprio Mateus, né? Já leva o nome dele. Foi escrito lá em Antioquia da Síria. Também Hebreus tem o seu autor desconhecido, que foi escrito para os judeus que estavam em Roma. Judas, que é o meio-irmão de Jesus, que escreveu a sua carta entre 60 e 70 depois de Cristo, escreveu para os cristãos que estão em toda a parte. Aí agora a gente tem os anos 90 depois de Cristo, aonde compõe somente a obra de João. João, o apóstolo do amor, escreve tanto o seu livro, né, o Evangelho de Jesus segundo João. Ele escreveu no fim dos anos 80, começo de 90. Ele escreve especificamente para os cristãos e não cristãos na igreja da região de Éfeso e todos aqueles que se haveriam de salvar, né, que somos nós. Também nos anos 90 ele escreve as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João e o grande livro de Apocalipse. Então é isso aí, gente. A gente viu então nesse podcast que a disposição da Bíblia, a sequência cronológica, né, das cartas
não é aquela que a gente conhece na Bíblia, mas é essa sequência que estou colocando aqui no panorama bíblico. Bom, se você quiser conhecer um pouco mais sobre panorama bíblico, conhecer um pouco mais sobre a formação da Bíblia, fica com a gente, entra na playlist Panorama Bíblico, maratona ela, que você vai conhecer bastante coisa interessante. Bom, se inscreve no nosso canal, convida pessoas para fazer parte também dessa grande família.